Gosto muito de falar da religiosidade, porque eu acho que a religião ela fica mais para dentro. E falarei um pouco da situação nossa enquanto quem herdou. Eu sou de uma família, sou de Salvador, nascido, criado e vivendo. E meus avós, ele era da etnia Ambundo. Dos primeiros povos que chegaram no Brasil, que foi o nosso, da etnia Ambundo. Ele foi pego na bacia do Congo, no meado do século XVI, e tem grande influência no Brasil esse povo. O nosso povo, como foram pioneiros a trazer ao Brasil, deixaram muito a questão cultural, religiosa, a questão do forjamento de ferro, de ouro, agricultura. Nós como 12 irmãos africanos, sofreram muito. É por isso que sempre eu agradeço ao passado por eu viver no presente. Bem, chegamos aqui, foram os escravizados, os primeiros, chegaram em Salvador, e nisso nós temos uma prova concreta, que lá tem a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, fica ali no Pelourinho, Salvador. Ela tem 375 anos, se não me falha a memória. Ela passou 100 anos para ser construída, essa igreja. Dá por volta de 475 anos, ou 485 anos. E isso foi construído pelo povo Ambundo. Até a Irmandade de Salvador, tem uma chamada a Irmandade dos Homens Pretos, os Homens Pretos, a Irmandade dos Homens Pretos do Rosário, eu acho que é por aí. Então, naquele momento só tinha homens pretos, mas homens pretos umbundo, que a língua umbundo é que fala quibundo. Nós somos divididos na questão de religião. Aqui sobreviveu no Brasil. Vieram muitas etnias bantus, muitas. Mas a que tinha foi menos numerosa, cedeu espaço para a outra, né? Porque tinha que ter condições de comércio, condições de dialogar com um. Então, a que tinha mais gente, então assim, um pouco eu estou cansado de viagem. A que tinha mais gente foi perdendo espaço, foi ganhando espaço para quem tinha mais. Nesse contexto, sobreviveram os Ambundo, os Muxicongo e os Ovibundos. Ainda tinha um povo que tinha um Amburaxó. Quando fala-se de Banto, as pessoas pensam só, você, enquanto religioso, você é do Bate-Folha? Vocês são do Tumba-Jussara? A primeira pergunta que vem à cabeça é essa. Porque essa raiz do Tumba em si, elas são Muxicongo. E elas chegaram no final do século XVIII, do século XIX. E a nossa chegou no final do século XVI, no meado do século XVI. Antes disso vieram os Ovibundo, que chegou lá na metade do século XVII. Teve outro grupo que chegou também próximo do século XVIII. Eu sei que nós viemos com 5 árvores, o que foi detectado enquanto línguas, enquanto musicalidade, enquanto religiosidade. Bom, os Ambundo, que é o meu caso, eles são responsáveis na grande cultura do Brasil. Poderei falar algumas palavras que vocês até vão ficar
Até um pouco perplexo. Por exemplo, a menina falar da palavra sacana. Isso é um palavrão, né? Mas não é um palavrão. Essa palavra, sacana, fala-se sacana. Essa palavra é um verbo do primeiro grupo, brincar. Então, todo sacana é brincalhão. Quando você vê a palavra mabaço, andu, candomblé, tudo isso é oriundo da nossa matriz. Vocês querem saber o que significa a palavra candomblé? Bom, candomblé tem muito a falar de candomblé. Pode pegar um papel e lápis aí e escrever se puder. A palavra candomblé, ela surge de um verbo chamado lomba. L-O-O-M-B-A. Lomba. Essa palavra, aportuguesando, significa pedir, cultuar e rezar, ou orar. Todos os verbos banto do primeiro grupo, da língua kikonga, ela acaba com A. Para conjugar esse verbo, ela logo no primeiro grupo, você elimina o A. Corte o A e coloca-se um sufixo chamado ele. Colocaram? Quando você faz isso, essa metamorfose, começa essa metamorfose, você ainda vai encontrar a palavra lombele. Lombele. Esse verbo já está na segunda e terceira pessoa do singular. Segunda e terceira pessoa singular. Para se conjugar nesse mesmo verbo, na primeira pessoa do singular, esse L, esse L porque a gente da Bahia chama de L, viu? Esse L, corta-se esse L e bota-se um prefixo ND. Botaram? ND, bote ND na frente. E fica a palavra indombele. Não é isso? Quem está escrevendo? Indombele, porque fala indombele, não é indombele, 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 indombele. Esse mesmo verbo significa, aí está falando, eu peço, eu cultuo, eu rezo. Um exemplo que eu posso dar aqui é indombelemean, eu peço água. Indombelequiti, eu peço vassoura. Ou então, indombelizaze, eu rezo a Zaze, ou então eu cultuo o Zaze, que é semelhante a Xangô. Para se falar com Deus, vou acompanhando, porque falar com pessoa que já está acostumada com banda, a gente rodeia muito para chegar no local. Deus, nós bandos só acreditamos em um Deus. Não existe deuses para nós. É um Deus só, que chama-se Zambi, Zambiapongo, chama-se também Engana. Tem vários formatos de falar com Deus. Só que nesse caso, se põe-se o K na frente. Que nome surgiu? Candombele. Que significa eu peço a Deus, eu cultuo a Deus, eu oro a Deus. Com o tempo passando, nossa gramática foi mudada. E a boca começou a surgir. Cortaram o K foi modificado que não tinha na nossa gramática. E girou a palavra candomblé. Vê se não dá candomblé aí. Então, candomblé significa isso.
Essas são algumas das nossas palavras que estão dentro de nós e a pessoa não tem visibilidade das nossas riquezas que nós temos. Quando se fala de zumbi, mas fala zumbi africano, mas zumbi é de onde? Zumbi é filho de Gangazumba. É um banto. É um Mushikongo. É um umbu dele. Ele fala um. Não se falam disso. Quando você fala em Caruru, você está falando de banto. E nossas entidades sagradas chamam-se Inquice. Inquice. Não é com I, é com N. N-K-I-S-I. As nossas palavras não existem dígrafo. SS, nem RR. E por sinal, na nossa gramática não existe a letra R. Não existe a letra R. E todas as palavras nossas, de origem banto, ela só acaba com vogal. Nenhuma palavra nossa acaba com consoante. Nós aqui vemos muito nome de rua. Tem algum nome de rua aqui, banto. E banto está aqui presente em Porto Alegre. Apesar de não verem, mas a nossa energia banto se encontra aqui muito bem, graças a Deus, em Porto Alegre. O que é que o pessoal falam? Eles cometem um pecado terrível de dizer que nós bantos somos caboclo. Isso não existe. Quando nós chegamos aqui, quando nossos antepassados chegaram aqui, nós já achamos já os caboclos, já achamos já os indígenas. Então, o indígena é outra nação. Apesar de que eu tive que fazer uma pesquisa que os indígenas, quando nada o do Nordeste, conhece quem é banto sem saber como a pessoa é banto, isso é coisa espiritual. Estava eu num seminário em Brasília e tive um problema com os negros. Na conferência conferencial. Entre negros e índios, questão de uma vírgula, de um ponto, uma vírgula. No meio de todo mundo, eu não estava presente, veio o indígena e disse, irmão, o senhor que me entende, fale com ele lá que eles não estão querendo brigar com a gente. Quer dizer, eles conseguem detectar na espiritualidade os botos. Porque os botos conviveram ele durante séculos e séculos junto com o indígena. As trocas de energia, eu creio que seja algum acordo espiritual que um conhece o outro. Mas ele não conhecia os Yorubás. Que lá dentro estava cheio de Yorubá na sala. Precisou chegar para que ele viesse conversar comigo. E aí nós somos tradicionais. Já no caso do banto, eu já vou generalizar a questão de nós todos, da questão de tradição. Eu posso entrar nessa linha também, professor? Sim. Posso entrar? Então, permissão. Que nós somos tradicionais. Todos nós de terreiros, é uma linha, eu estou pegando aqui que depois eu vou para o fim. Todos nós de terreiros somos tradicionais. Entre candomblé, umbanda, batuque, jurema. Tudo isso, ele fica em um guarda-chuva de povo de terreiro. Não é de matriz africana. Porque quando vocês falam muito de matriz africana, é questão de empoderamento com a África. Sabemos que somos africanos. Mas na questão social, me tiram a luta. Como tira a luta? Porque o que é uma matriz africana? Nós somos matriz africana, na sua vertente. Está o homem que é africano ali, é um africano, eu sou a matriz africana, ele é matriz africana, ele é matriz africana, você é matriz africana. Isso aí vai para o samba. O samba é matriz africana? Samba não é matriz africana? É ou não é? É matriz africana. Que o samba aceita muito do banto. O samba
Irmandade de igreja é matriz africana? É matriz africana. Um bloco afro é matriz africana? Um afoxé é matriz africana? Um evangélico negro é matriz africana? É? É matriz africana. Um candomblé é matriz africana? A Umbanda é matriz africana? Lê do engano. Não é matriz africana. A matriz africana existe na Convenção 169, a pessoa tem direito de falar o que ele é. A Umbanda se diz 100% brasileira. Como é que ela é matriz africana? Aí você pega a Jurema não é matriz africana. Você pega o Catimbó não é matriz africana. Quando se junta tudo isso aí, se comete um crime de intolerância religiosa enquanto os irmãos. Que nós combatemos a intolerância religiosa com os evangélicos. Mas só que nós de terreiro, nós cometemos esse mesmo crime com os outros irmãos. E aí você, como matriz africana, vocês não acessam direitos que está na Convenção 169, que está no 60/40. Vocês não acessam, não tem direito a acessar o direito. Você pode perceber, quem trabalha com matriz africana só tem a visão de intolerância religiosa. Você já viu alguém de matriz africana falar na questão do desenvolvimento? Nem passa pela cabeça quem é de matriz africana o desenvolvimento. Essa é a questão. Matriz africana. E nós vimos atuando nessa questão do empoderamento do candomblé, porque o candomblé ele pode plantar. Candomblé pesca. O candomblé trabalha com territorialidade, trabalha com território, trabalha com sociobiodiversidade. Ou não trabalhamos? Trabalhamos com botânica. Porque a religião, gente, eu estou saindo aqui do tempo, que isso é muito importante que a gente diga para você acompanhar a nossa luta. Porque a religião está em tudo que nós fazemos no candomblé. A religião nos acompanha em tudo. Será que porque eu moro na Bahia, o meu que não está comigo aqui agora? Ou está me aguardando lá chegar? Então, essa é a questão nossa aqui. Enquanto batuque, enquanto candomblé, enquanto umbanda. Essa que é a questão nossa, de falar sobre isso. Você quer que falasse sobre o que mesmo? Não, eu não sei não. Ah, não, eu sei. A nossa tradição? Eu sei essa incorporação da gente comparando a tradição nossa de comunidade e a tradição gaúcha. Eu sou um conselheiro sobre a nossa tradição banto, é uma tradição que ficou um pouco esquecida, que eu digo, fica um pouco visível, porque acho que é luta ética, eu não sei o que se aconteceu com nós, porque nós, no momento, nós éramos homem de campo, nós antepassados, era homem de campo. E com isso, os bantos foram mais centrados para o interior da Bahia, para o interior das capitais. Saiu da capitais porque o progresso foi chegando e foi se afastando. E a questão do quilombo, que o quilombo também são bantos, vocês não percebem isso, que o quilombo também são bantos. Só falam que o quilombo foi da Cesárea. Só que a Cesárea também é um nome em banto. Pouco falado isso. E só existe quilombo quando ele foge da senzala. E a palavra quilombo é uma palavra que já veio do Congo. Ela não nasce aqui. É uma manifestação grande do Congo, é quilombo. Quilombo significa guerra. Guerreiro. É local onde a pessoa vai se... Ele sai, pega a força e retorna. E porque também não existe só um tipo de um quilombo que eles fogem da senzala. Existe também quilombo no qual que eles permanecem e o dono daquele local os desafasta, vão embora. Por questão de crise financeira da cana-de-açúcar.
Ele larga aquele grupo de pessoas lá, ele toma conta. Existe também um quilombo, eu sou quilombola, viu? Nasci no quilombo urbano, sou do Engenho Velho de Brotas. Existe também quilombo que o navio naufragou na encosta e eles pegaram uma ilha e foram morar lá, não chegaram nem a ser escravizados, como a Ilha de Maré, lá em Salvador. Existem vários fatos de quilombo, e nesse quilombo, são segurados as nossas línguas, os nossos costumes. Existe quilombo que falam que são protestantes, existe, porque a liderança não acompanhou até tal lugar. Na fuga, eles não fugiram com o líder religioso. Hoje existe evangelho, porque o evangelho está entrando em todo quanto é lugar, isso também é normal. Mas antes tinha muito evangélico, há 50 anos, então não tinha gente que era de terreiro, porque os líderes não acompanhou. Um líder religioso não acompanhou. O que eu tenho que falar, gente, que eu estou aqui um pouquinho, ainda não dormi direito, aí tá, a palavra está indo e voltando, aí eu estou aqui retornando um pouco para mim. Mas, por favor, eu quero que você me sente um pouco aí no que eu devo falar. Sim, o nosso povo chegou no meado, foram para a Bahia, para Salvador, no meado do século XVI, que ele sai de lá. Isso era do tempo ainda de Diogo Cão. Quando se fala em nossa rainha Nzinga, é outra pessoa, outro grupo banto, uma guerreira banto. Mas só que a rainha Nzinga não era uma pessoa, era um reino Nzinga. E só falam só da rainha Nzinga. Ela teve o rei Nzinga. Ela foi a mais valente, uma das mulheres mais guerreiras que conhecemos aqui, no nosso continente. Gente, eu prefiro que vocês perguntem, para mim é melhor do que eu sair. Se eu tivesse aqui no roteiro, seria melhor. Eu queria que vocês perguntem, aqui agradeço, eu estou aqui. E eu vou ver aqui nosso mestre Fon, que tem muito a nos dizer também, que os Fon estão mais aqui do que os Bantos na questão de língua, de religião. Eles são muito predominantes aqui. E eu agradeço a vocês e vou guardar aqui o retorno e tondele. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Tata. Passamos para o professor Hipólito. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma honra estar aqui, como sempre digo, né? Estamos juntos, mas isso não quer dizer que sou eu que proporciono conhecimentos a vocês, né? A todos e a todas. Vocês também proporcionam conhecimento para mim. Quer dizer, esse diálogo entre a África e a diáspora não é um diálogo inútil, é um diálogo construtivo. Primeiro, gostaria de agradecer, sinceramente, né, mestre Sica Joyon. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em maio deste ano. Eu estive aqui em Porto Alegre, graças ao professor José Rivaí, que me convidou, e não se pode pensar no professor José Rivaí sem pensar também no mestre Sica, que ele foi quem me introduziu, né? Quem fez com que a gente se conheça. Agradeço imensamente o público, né? Que isso demonstra o interesse que nós temos em nos encontrar sempre, né? Quando tem um evento desse porte. O segundo encontro se chama Segunda
segundo encontro de povos originários. Não vai ser o último. Vai continuar sendo um encontro sempre. E vai demorar muito tempo ainda. Gostaria de agradecer também à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não deixou de estar junto, né, com esses pesquisadores. Também gostaria de agradecer o senhor Gilberto, né, que é do Instituto da Fundação Bienal do Rio Grande do Sul, que eu tive a oportunidade de conhecer também. Uma pessoa fantástica, que me recebeu no museu, houve uma exposição, e eu participei da exposição e, inclusive, tive um breve diálogo lá no local, né, da exposição. Gostaria de agradecer ao professor José Carlos dos Anjos, que não é de matriz africana. Pois é. O professor José Carlos dos Anjos é do Cabo Verde, de Cabo Verde. Pela convivência, né, que nós estivemos em maio, numa mesa, aqui mesmo em Porto Alegre, né, no centro, né, da cidade. Agradeço imensamente. O breve diálogo que nós tivemos demonstra uma certa simpatia, né, entre irmãos africanos. Então, agradeço o público presente, né, mais uma vez, pelo interesse. A minha apresentação não pode ser feita sem também lembrar o senhor que abriu esse evento, né? Quando ele começou a cantar, falava uma palavra que é agô. Para um beninense que fala a língua fon, isso chama a atenção. Sair de mais de 8.000 quilômetros do outro lado do Atlântico e estar num país onde alguém pede licença, agô é uma palavra fon. Então, gostaria de agradecê-lo por ter, digamos, inspirado essa sessão do encontro. A apresentação é sobre o FON no Brasil, mas eu gostaria primeiro de contextualizar um pouco a partir de alguns elementos que são considerados chaves, né, para se conhecer esse pedacinho, digamos, essa milésima ou inclusive menor do que uma milésima parte, né, do continente africano. A África é um continente onde de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados cabem 3 Brasis e meio. 3 Brasis e uma Índia, porque a Índia faz justamente a metade, né, do território brasileiro. Então, imaginem a imensidão do continente. É um mundo inteiro. É um mundo. A África é um mundo. E, aliás, quando nós queremos falar de grupos étnicos africanos, nós estamos associando essa denominação de grupos étnicos a nações. Alguns chamam de minorias, outros chamam de grupos etnolinguísticos, etc., etc. Mas na concepção do africano, antes da colonização, países na África não são 55. Países africanos são muito mais do que 55 países. A colonização nos legou esses 54 países, até há pouco, né? E recentemente nós tivemos mais um desmembramento, né, de um país chamado Sudão, que tem Sudão do Norte e Sudão do Sul. Então nós temos muitos países, porque o conceito de país, esse mapa que nós estamos vendo aqui, não é o mapa real do continente africano. É um mapa subjetivo, é um mapa imposto. Por exemplo, imposto por quê? Porque se a gente pensar num país como... eu posso, né? Posso. Eu posso por aqui também. Isso. Então, gostaria de dar essa parte aqui.
essa parte do Congo, República do Congo, né? Democrática do Congo. Quando nós falamos em Swahili, por exemplo, que é um grupo etnolinguístico, nós sempre falamos em etnolinguísticos porque juntamos língua e tipo humano. Juntamos língua e tipo humano. Etnolinguístico, que Swahili, quer dizer, são seres humanos que são chamados de Swahili e também uma língua que se chama Swahili. Essa língua se encontra distribuída entre países como Quênia, Uganda, República Democrática do Congo. Já? Bom, tem problema. Quênia, Uganda, República Democrática do Congo é uma língua que se fala nesses países. Em Tanzânia também, um país chamado Tanzânia. Então, nesses países nós vamos ter o quê? A divisão do grupo que é coeso, né? Que é Swahili, entre 4 ou 5 países. Então, justamente, o interesse do colonizador é dividir para poder governar. Quer dizer, divide o Swahili entre si e os põe em pugna, em luta, em conflito. Assim, a colonização consegue seu papel fundamental, que é explorar. Explorar, e até dizem, né, por exemplo, os ingleses, ir à África para resolver os problemas, os conflitos entre nações africanas. Outra palavra é nação, né? A ideia de nação é uma ideia também bastante complexa. Então, o que aconteceu? Os Yoruba, por exemplo, o Yorubá, se encontram divididos entre Benin, Nigéria e Togo, por exemplo. Então, diante dessa situação, nós ficamos muito, digamos, indignados, né? E ao mesmo tempo perplexos diante de uma situação como essa, porque isso cria problemas, isso cria crise de identidade. Imaginem, aqui no Brasil, um canal de televisão dizendo que Brasil você quer amanhã. E aparecem umas vozes antes de que as pessoas comecem a falar. Se a gente nos pergunta aos africanos quais são os grupos étnicos ou quais são os países do continente africano, são essas vozes aí, até alguém começar a falar, eu venho do Paraná, eu estou frente a uma escola, que é a educação. Essas vozes que aparecem assim, se a gente for identificar as nações africanas, as línguas africanas, seria como essas vozes aí, Fogo, Yoruba, Bariba, Pel, Mandinga, não sei. Estaríamos enumerando até pelo menos 3 ou 4 horas. Então imagina o tamanho, a dimensão do problema. Então o nosso mapa político-administrativo é esse que enumera as nações, os países ad infinitum. Seria parecido com isso, com digamos, essa questão de do que você pensa, que Brasil você quer amanhã. Seria algo assim, né? Uma enumeração contínua. Então, diante dessa situação, nós vamos perceber algumas consequências. Quando houve tráfico de negros para o Brasil, ou tráfico de africanos em geral para o Brasil e para outros lugares das Américas, imaginem a quantidade de nações, a quantidade de países, porque a gente, para resistir mesmo, continua chamando de países. Quando alguém vai para Gana, se dizem, ele foi para algum país, ele foi para o país Fonte, ele foi para o país Acã, ele foi para o país Ewe. É difícil falar num país unificado. Muitas vezes se refere a países mencionando as nações.
Isso foi o que aconteceu na época do tráfico de escravos, de africanos escravizados, né, para as Américas. No Haiti foram chamados de Nanchon, quer dizer nações em creole, Nanchon. Quer dizer, tem Nanchon Mandinga, tem Nanchon Arabá, Nanchon Yorubá, etc, etc. E aqui, nação, o conceito de nação, o conceito de grupo étnico foi usado. Então, essa situação faz com que alguns aspectos também muito positivos foram conhecidos aqui. Quer dizer, a habilidade dos africanos em falarem várias línguas. Até a gente pode aceitar a palavra dialeto, mas apesar de ser discutível, mas a habilidade dos africanos em falar várias línguas. O próprio Gilberto Freire reconhece isso em Casa Grande e Senzala, ele diz isso. Na Casa das Minas, por exemplo, a que fundou a Casa das Minas de São Luís do Maranhão falava a língua de todas aquelas mulheres que integravam a casa, que tinha mina, que tinha marri, que tinha savalu, que tinha yorubá, que tinha até moci, de Burkina Faso, um país chamado Burkina Faso hoje. Então, tinha várias nações representadas. E a fundadora, ela pôde dominar a língua dessas pessoas no infortúnio. E assim, a língua seria um fator fundamental de comunicação. Uma que entende a língua das outras, mas que finalmente, como diz o Papa, uma dessas línguas se impunha às demais. Então, imaginem dentro desse conglomerado de mais de 5.000 línguas e dialetos, imaginem o surgimento de uma só, que é chamada Fon. Fon é a língua nacional, a língua mais importante do Benin. É a língua falada nessa parte em vermelho. O mapa está na África, no continente, mas desse lado o mapa foi ampliado. Essa parte sul e centro do país é a parte ocupada pelos Fon, ou pelo menos pelo grupo Adjafon, que era chamado de Ewe Fon em alguns lugares das Américas, e também no próprio continente africano. Então, a língua Fon é a língua veicular, a língua mais falada na República do Benin de hoje, que era o ex-Daomé. Quando ouvem falar em Daomé, pensem na República do Benin atual e pensem também no reino, o nome do reino, que é localizado justamente no meio desse desenho, dessa localização que nós temos, que tem Abomey como cidade central. A língua Fon é falada em Abomey e se estendeu, em todo o país. Então, Fon surge nesse contexto. Fon surge também como uma língua paralela à língua Yorubá, porque, como eu disse há pouco, a língua Yorubá se fala entre Benin, Nigéria e Togo, República do Togo. E assim surgem outras línguas, no norte do país, como o Baribá, como o Pel, que é Fulani, que é uma dessas línguas que são faladas no noroeste do Benin, espalhada, porque são povos nômades, e espalhadas por Gana, Burkina Faso, pelo norte do Benin, Burkina Faso, um pouquinho em Gana, e até chegar ao Senegal, os povos Pel, Guiné-Conakry, que é uma Guiné que fala francês. Tem 3 Guinés na África, Guiné-Conakry, que fala francês, além das línguas nacionais, claro, Guiné-Bissau, que fala português, que conhecem bastante aqui, e além do creole, que dividem com Cabo Verde, a Guiné Equatorial, que foi cena de um episódio recente, na imprensa, Guiné Equatorial, que fala espanhol, que fica na África Central, um pouquinho depois de Camarões, um pouquinho mais para baixo. Então, o Fon surge como língua, ao lado também de outras
digamos, outras ramificações do Fon, que são, por exemplo, o Adjá, o Marri, o Cotocoli, o Mina, a língua Mina, a Izo, que é uma enumeração praticamente caótica, pelo menos 12 a 14 formam um conglomerado, Adjá-Fon. O Fon surge como língua dominante e o Fon também se relaciona com o reino do Daomé. Nós vamos ter também como língua vinculada a outros reinos, que seria o reino de Ifé, que é a língua Yorubá, por exemplo, de Oió, temos Sika de Oió aqui, de Oió, entre outras cidades, que são cidades onde se fala essa língua, que pode ser chamada de Yorubá, mas em alguns lugares pode ser chamado de Nagô. Então, essa denominação genérica Nagô é uma denominação que se aplica a povos falantes da língua Yorubá, em geral. Só que no Benin, na República do Benin, tem um nome, o nome mais usado é o nome Nagô, ou Anagô, e na Nigéria se usa mais Yorubá. Isso não exclui o fato de que no Benin também se fale em Yorubá. Por exemplo, alguém que é de uma cidade chamada Savé é Nagô. Alguém que é de uma cidade chamada Queto, que também essa denominação candomblé Queto, é uma denominação genérica também. É uma espécie de Yorubá que se fala em Queto. E tem outras cidades como Saquete, que chamavam de Itaquete, e por aí vai. Então, foi considerada língua, mas também considerada como tipo humano. Eu sou Fon, quer dizer, eu tenho o tipo humano de um Fon, que é uma pessoa de uma estatura mediana alta, não é muito baixa. Em geral, os Fons são de estatura mediana alta e falam uma língua. Então, os linguistas africanos, muitas vezes, vinculam os dois aspectos, o aspecto físico e o aspecto da língua. E, além disso, como crachá, nós temos também umas diferenças. O médico usa crachá, como dizia Caiacu Luiza, de Cachoeira. Uma vez eu botei minhas contas, ela disse, há mais ou menos 10 anos, ou 12 anos já, quando eu fiz pesquisa lá em Cachoeira, ela disse, olha, o médico me perguntou por que eu tenho as contas no pescoço, e eu respondi ao médico, porque o senhor tem um crachá, o crachá identifica o senhor como médico, então minhas contas me identificam como sendo uma religiosa. Então, o nosso crachá, além da língua, que é algo articulado, tem também algumas marcas, que chamam de marcas tribais. Bom, enfim, tem algumas marcas que distinguem os Fon entre si, que distinguem um Gu de um Fon, que distinguem um Fon de um Yorubá. Nos registros sobre a escravidão, nós temos fotos de Yorubás, que muitas vezes a gente vê as marcas no rosto. Se sabe exatamente de onde vem. Se vem de Oió, se sabe pelas marcas. Se vem de Queto, se sabe pelas marcas. Às vezes não são marcas tão prolongadas, são marcas interruptas e depois outras marcas à continuação. Então, nós temos ícones, nós temos signos, nós temos elementos que identificam os grupos étnicos africanos. Alguém tem marcas, 2 marcas aqui na frente, 5 vezes. Ele é de determinada cidade do Benin. Fala Fon, mas é um Fon, por exemplo, de Uidá, de uma cidade chamada Uidá. Se alguém tem 6, 2 marcas, 2 e 2, são 6, é de outra cidade, que pode ser Grand-Popo, que pode ser uma cidade fronteiriça com Togo, com a atual República de Togo. Então, nós temos essas marcas, temos até maneiras de caminhar que mostram que fulano deve ser Somba, cicrano deve ser Yorubá, porque tem uma maneira de caminhar, se anda rápido ou se anda devagar, como também acontece no repertório
cânticos no candomblé aqui, quando nós mudamos de nação, o ritmo é mais lento, é mais devagar. Por exemplo, no candomblé queto, onde o toque é rápido em geral, se em algum momento começa a tocar devagar e o orixá começa a dançar devagar de um lado para outro, é um toque jeje. Só vendo isso, se percebe um fon, que é o nome que se dá ao fon aqui, o Adjafon é o jeje, né? É o grupo étnico jeje. Um fon percebe imediatamente. E outra coisa que faz com que está muito mais convencido do que um jeje é a língua veicular no ritual. A língua em que se canta, que isso cria uma ruptura no sistema. Ruptura não no sentido negativo, mas aproxima quem reconhece. Aproxima. Eu me identifico no terreiro, imediatamente, né? No terreiro de Mãe Estela, do Axé Apofonjá. Me identifico no terreiro, em qualquer terreiro queto, em Sergipe, em Aracaju, ou em São Cristóvão, que é uma cidade de Sergipe, através do ritmo. Através do ritmo. E, inclusive, as maneiras de dançar do orixá, que pode imitar uma serpente, uma cobra, é jeje, indiscutivelmente. Porque o jeje descansa no culto à serpente, à cobra. Inclusive, na cosmologia jeje, nós temos uma serpente mordendo a cauda. Isso, os médicos tomaram isso como elemento fundamental para se identificarem. Tem médicos que usam essa imagem da cobra se mordendo a cauda, ou a cobra, inclusive, quando nós temos a cruz e temos a cobra assim, são elementos que mostram digamos, a maneira que mostram que às vezes se capta uma imagem alheia, apropriação cultural. Então, essas maneiras de entender o mundo, ou essas maneiras de se identificar, inclusive, né, um médico que se identifica a partir de uma cobra que se morde a cauda, são apropriações culturais que às vezes não percebemos. Às vezes não percebemos. Se fala em mito do eterno retorno, o Meche a Iliade fala em mito do eterno retorno, mas as civilizações africanas ajudaram muito a entender esse fenômeno do eterno retorno, porque justamente a serpente que se morde a cauda está justamente manifestando esse eterno retorno. O mundo gira, 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 volta. Gira, 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 volta. E o jeje que cultua a cobra, o jeje também vai dar uma importância notável ao arco-íris, porque o culto à cobra se associa inevitavelmente ao culto ao arco-íris. No Haiti isso fica evidente, no voodoo haitiano fica evidente, muito forte. A presença fon, então, se manifesta de várias maneiras. E só o fon, mencionando só o fon, não estou mencionando nenhum grupo étnico bantu, da área bantu, ainda, né? Nem outras línguas, chamadas línguas saelianas, do Sahel, né? Essa parte do deserto, etc., etc. Só estou me centrando no fon e dos seus, digamos, e das línguas vizinhas, do fon. Então, quando nós pensamos no Brasil, essa presença fon se manifesta também na religião, como eu estou dizendo agora, né? Se manifesta muito na religião, se manifesta na língua, que nós temos um exemplo no início. Palavras fon, tem várias. Nos terreiros de candomblé, por exemplo, a hierarquia dos adeptos inspira a língua fon, se inspira da língua fon. Tata, gama, desculpa, né? Gama, gamutim, fumo, fumutim, etc., etc.
Gamo, né? Gamo. Essas palavras são palavras da hierarquia religiosa Fon, da hierarquia religiosa Genge. E tem um pesquisador que falou disso, um pesquisador da Bahia, chamado Vivaldo da Costa Lima, que não está mais entre a gente, mas que falou com muita propriedade, muita razão, desses aportes. Em outras palavras, às vezes falam em aqué, não sei se aqui no Rio Grande do Sul se usa essa palavra aqué. Eu não tenho aqué, eu tenho aqué, etc, etc. Tem várias outras palavras, como hablar, que dizem abará, acará, acarajé, acará, a palavra jeje, que é do Gu, acará, acará, do Gu e também do Yorubá. O Yorubá também usa. Mas são palavras que derivam dessas línguas chamadas de sudanesas, nas classificações que fizeram no Brasil, principalmente, chamaram essas línguas de línguas sudanesas, que seriam línguas oriundas da África Ocidental, indo até o Senegal. Sudanesas, que deriva de sud, que é uma palavra árabe, que quer dizer negro. Língua sudanesa, língua dessa área negra da África, mas que separam da área chamada de Bantu, que é o conglomerado maior de línguas da África, de todo o continente. A área Bantu é a maior área de toda a África. Agrupa os 2/3 da África chamada de subsaariana. A África que está embaixo do Saara, que seria uma África que se estende até aqui, daqui, digamos, Marrocos, República Árabe Democrática, Sahrawi Democrática, que não consta no mapa, infelizmente, Marrocos ameaçou a Organização da Unidade Africana, ou a Comunidade Africana, o nome é esse, hoje, de não estar mais nos encontros. Marrocos ameaça porque acha que estamos tirando a RASD do território dele. Eles invadiram esse território está em luta até hoje. Então, a partir desse lugar, mais ou menos, até o Egito, seria a área, como eu falei, debaixo do Saara, subsaariana. Os 2/3 de toda essa área, que fazem praticamente 3 Brasis, ou 2 Brasis e meio. A África está assim, mas podemos encaixar 3 Brasis e meio, como eu falei. Então, essa área cobre praticamente 2 Brasis e meio, Desse aí, só meio Brasil, mais ou menos, é sudanesa. E o resto, que são praticamente 2 Brasis, é Bantu. Para ver o tamanho, desses grupos etnolinguísticos. Até Madagascar, que fica no Oceano Índico, aquela ilha grande que tem, junto com outras ilhas. Pois é, então, nesse mapa político-administrativo da África, nós vamos ter a participação de vários grupos étnicos. Entre eles, o Fon, que é o que me ocupa. Então, a influência na língua é muito grande, a influência nos cânticos rituais, que eu poderei abordar em próxima mesa, não sei se na de amanhã ou na de sexta-feira, sobre a religião com mais detalhe. Eu não vou insistir muito nesse aspecto da religião. Mas saibamos que está na língua. Houve estudos que falam também da própria maneira de caminhar, de alguns fãs que demonstram autoridade, empoderamento, que acontece um pouco aqui. São estudos que não estão muito desenvolvidos, mas que já pensam, especulam sobre isso. Para concluir, para não falar muito, que eu já falei mais de 20 ou 25 minutos, eu posso dizer que a presença FUN no Brasil
inspira também a presença do Brasil no FON, na África. Inspira, por que eu digo isso? Porque a história mostra que depois da revolta dos Malés, em 1835 mais ou menos, voltaram brasileiros para a África, mas não forçosamente para o lugar de origem, nem forçosamente, não 100%. Alguns, por coincidência, voltaram para o lugar de origem, mas a maioria voltaram para a África, para as costas africanas, e levaram a língua portuguesa, falada no Brasil, para essa região, para esses lugares, que também essa língua portuguesa teve influência nas línguas locais. E uma dessas línguas locais é o FON. Então, quando nós falamos nesse diálogo, temos que também ver essa volta do Brasil à África, o Brasil que se meteu na África, digamos, para ser muito pragmático, né? E esse Brasil que se meteu na África também tem suas particularidades, através de celebrações, através da arquitetura, uma arquitetura baiana presente, onipresente na África, no Benin, a gente vê isso. Na língua, dificilmente a gente tem palavra para a cama. A gente chama de a cama pensando que era uma palavra só. E, na verdade são duas palavras, um artigo e um substantivo. E lá, pega alguma coisa na cama. Zendeiro, a cama de mim. Pegue alguma coisa na minha cama para mim, me traga alguma coisa. A confissão, a gente diz, vamos fazer a confissão como se fosse uma palavra só. Hablou a confissão. Então, palavras que também são do âmbito religioso estão presentes. Estão presentes na língua Fon, sobretudo na língua Fon falada no litoral, num lugar como Ouidah, como Grand Poupou, que são cidades, do Benin, do sul do Benin. Nós temos a presença do português falado no Brasil. E em um lugar como Porto Novo também. Então, esse legado é um legado bem posterior a um legado prévio português. Quer dizer, o governo de Portugal mandava, na época do tráfico, mandava através do governo instalado na Bahia, mandava no Benin através do Brasil. Quer dizer, Portugal não, na verdade, Portugal de fato não traficou. Portugal passou pelo Brasil para fazer o tráfico. Os historiadores conhecem muito bem isso, né? Um certo Chachá de Souza se instalou na costa africana, além de outros traficantes, né? E Chachá de Souza era o maior traficante e muito rico. Alguns diziam que era baiano, e ele participou da construção do país, seja feliz ou infeliz, mas pelo menos participou da construção do país, tendo também um arengue, não sei se é arengue de mulheres e de filhos espalhados no sul do Benin. A família de Souza é uma família bastante numerosa, além de outras famílias, como Monteiro, como da Silva, da Silveira, da Conceição, Vilaça, etc., etc. Então, o Brasil também tem presença entre os FON. Então, esse processo de fluxo e refluxo é um processo que se aprecia no seu justo valor quando a gente entabla, como é que se diz em português, não sei se em espanhol, entabla um diálogo, né? Quando a gente desenvolve um diálogo entre o Benin e o Brasil, ou entre a África e as Américas. Muito obrigado. Por fim, teremos a fala do mestre Sica, antes de abrirmos para um debate mais geral. O que me torna difícil
é o momento que me deixaram ser por último. E se você diz que essa palavra eu ouço muitos anos de quem é palestrante, e eu sou um novo recente, sentado aprendiz, estou aprendendo muito. Porque o que eles falaram? Todos os professores falaram do povo que vieram para cá, e ao mesmo tempo desse povo que tem seus idiomas até hoje, mas também vieram com seus idiomas, com eles na mente, que eu chamo dos nossos ancestrais, ancestralidade, que eu chamo dos meus tataravós, que vieram também com essa cultura. Como já ouviram, quem me conhece, já ouviram várias vezes, quem está aqui, Oió, Sica de Oió. Por que eu falo Sica de Oió? Eu falo Sica de Oió porque meus tataravós paterno vieram de Oió. E eles trouxeram com eles a cultura conhecedora deles, trouxeram com eles o idioma, o conhecimento religioso, vieram na bagagem junto com eles. E o que é saber nação, que eu já ouvi aqui, os professores falar em nação, e dominantemente professores como até o Tata também sabem que aqui a gente não consegue, não tem como dizer terreiros. Não podemos dizer que terreiros. Então eu não digo terreiros, nunca vou ouvir na minha boca terreiros, eu digo nação. Por que nação? Porque eles eram, na mente deles, como eles eram de nação, vieram de reis, e com todo o conhecimento político e religioso. Oió. É o que eu aprendi desde criança no berço, Oió. Terreiro, Oió. Meus tios, meus avós, meus pais, eles falavam o Iorubá. Mas o Iorubá, ele nunca foi dito pela boca da minha avó, pela boca dos meus tios avós, pela boca dos meus pais, e nem do meu babaorixá, da minha Ialorixá, perdão, que eu não tive babaorixá, foi Ialorixá, Ialorixá é a pronúncia, que quer dizer mãe de santo, que até hoje está meio polêmica essa tal mãe de santo, mas dá o segmento do que a gente possa entender o que ela significa dentro de uma casa de nação. Essa casa de nação, ela comprovava como casa de nação, porque ali eles falavam o idioma, eles falavam religião, eles falavam o que era política, eles falavam o que era defesa e sobre educação. Foi aonde eu aprendi. Eles sabiam o que era política, eles sabiam o que era falar o idioma. Foi também que eu aprendi. Nós sentávamos no terreiro, no pátio, para aprender o idioma. Primeira que se ouvia era falar idioma. A questão cultural era através da alimentação. Aprendemos sobre alimentação através cultural. Através do próprio idioma que foi citado pelos professores aqui, a comparação de idioma, o próprio professor Hipólite, ele dá uma denominação que eu não posso dizer que essa denominação seja diretamente urubá e seja fom, mas como eu sou fuçador, pesquisador, historiador, eu posso até dizer o porquê, um pouquinho, tentar me comparar mesmo, de ter essa visão, que o próprio urubá, o porquê que o próprio fom e o próprio urubá tiveram esse contato de idiomas, pelo sistema em questão de cultural, de estar próximo e junto a eles. Eu ontem o Tata e o professor Hipólite aprendi muito no jantar, e eu prestei atenção no que eles falavam de Nagô. Nagô e Anagó. A pronúncia, né, para o Urubá não é Nagô, é Anagó. Então, aqui para o Rio Grande do Sul também, nós temos Casa de Nação de Anagó. Continuo ainda dizendo Nagô, mas não é pela denominação, que eu não digo que seja errada. Me obriga, como eu convivo, eu vivo, e quando me chamo e participo e dou curso de Urubá, eu sou obrigado a falar o correto, que se diz que é Urubá, que é Anaungó. É diferencial, o professor Tata. Nós usamos muito a vogal nasal.
e consoantes usamos também, no idioma não tem 5 letras, do idioma Urubá. E não tendo 5 letras no idioma Urubá, o idioma Urubá, ele trabalha muito com acentos. Só por que eu mudei um pouco? Porque eu achei interessante é que o professor Hipólito, ele me levou lá no Benin através do povo Urubá. Eu imagino dessa forma, eu como arrogante que eu vou ser agora, nesse ponto, é que o povo Urubá, ele sempre esteve em discussão, em brigas de nação, de reis com reis, com os povos. Citando aqui, nós temos dentro, se eu fosse citar aqui, tem 45 grupos étnicos hoje na Nigéria, da família Urubá. Por que eu falei Oió? Por que eu falei que o meu tratava não falava Oió? Eu falava Urubá. Porque para eles existia só Oió. Para quem era de Ijexá, existia só Ijexá. Quem que era Ibadã, só Ibadã. Assim por diante. Se fosse citar aqui, eu vou citar os 45 idiomas que assim veio eles de uma família só, que é chamada de Urubá. Com o tempo, obrigou-se a dar o nome dessa família, assim que eu posso entender. Eu vou entrar na área do... Eu gosto muito de provocar agora o Tata, que entra na área do Bantu, que também o Urubá também não deixa de ser quer dizer uma quantidade grande de etnias falando um idioma um pouquinho diferencial do outro. Porque o próprio dentro do próprio Urubá, não só Oió, fala-se de uma forma, e de Ijexá pode-se falar de outra, e Badã pode-se falar de outra forma, no sentido é o mesmo, é o Urubá. Oió, a princípio, conta aos pesquisadores e historiadores e a própria antropologia, é que a cultura Urubá, a cultura de outros povos de Urubá, a cultura de Ijexá, ela saiu dentro de Oió. O idioma saiu dentro de Oió. O costume saiu dentro de Oió. A forma de cultuar o orixá saiu dentro de Oió. Eu sou, talvez, os senhores até gostaria, professor Rivaeira, se eu visse isso para mim, sobre essa questão que eu vou levantar. Voltando a dizer, a minha família, minha mãe não dizia Oió, não dizia Urubá, eles diziam Oió. Aí perguntava para minha mãe, que morreu em 2012 com 100 anos, ela dizia que Oió tinha saído do Oriente Médio. A minha mãe morreu com 100 anos sem conhecer o português. Mas ela ouvia muito, mas não conhecia o português. Da onde que ela tirava para dizer isso? Que Oió, hoje que eu digo, né, há muitos anos, dentro de África e Urubá, tem a criação origem Oriente Médio. Eu vou dar um exemplo, e vários exemplos. O Urubá, se nós chegarmos no Egito, tem denominação Urubá. Se nós chegarmos na Arábia, tem denominação Urubá. Costumes, eu vou pelos costumes. Dizem que o povo Urubá, eles são os grandes tintureiros. Eles são os grandes artesãos. Onde é que está a tinturaria dentro do planeta? Vamos falar em religião, porque nós vamos falar, o professor, vamos falar um pouco assim, que o senhor possa imaginar, se o senhor possa nos dar, é dia 28, sobre o encontro com os religiosos, dia 28. Quem não é de religião, quem pode também estar presente. Falar sobre religião. Eu estou fazendo essa comparação, para vocês verem aonde eu quero chegar na minha mãe, porque que ela dizia? Porque que ela dizia, a origem de Oió é Arábia Saudita. Porque a história conta de uma forma, a própria antropologia, ela conta que o criador de Urubá é o Dudua. E o Dudua, se for olhar a ancestralidade de Dudua,
Lamadura, ou Lamaduru, foi o rei do Egito, foi o rei de Meca. Meca hoje é Arábia Saudita. Aí vou botar na minha mãe, vou botar no idioma, vou botar nos costumes, vou botar nos deuses. Qual o Deus do muçulmano? Quem é que sabe o Deus do muçulmano? O Deus do muçulmano, do Islã, quem é? Sim, para o geral, quem é que sabe dizer quem é? Estou provocando. Alá. E o Deus do Yorubá? Abatalá? Oxalá? Qual é o plano ético de cor do Yorubá? Alá. Qual é a diferença? Alá. Alá. É sonho no Yorubá. Qual é a diferença? Por que a diferença? Porque se diz que era um povo que vivia da oralidade, não tinha escrita, assim, assim que diz de nós. Hein, professora? Não é isso que diz que nós não temos escrita? O Yorubá não tinha escrita? O Ió não tinha escrita? E como é que é essa comparação? O próprio professor Hipólito, ele fez uma comparação que eu gravei muito, então eu também comparando aqui sobre a cobra. Dizem a cultura de Israel, que existe, não sei se continua esse nome, são 12 tribos. Uma das tribos, o nome dela é Tertúria. E o símbolo dessa tribo é uma cobra. E essa cobra, você já falou há pouco, não é? Ela é cultuada em Benin, como também é articulada a um orixá. E no próprio, desculpa, orixá, Vodú, e no próprio Yorubá, também ela é cultuada para uma deusa nossa, como também orixá, essa cobra. Então são várias comparações que eu estou colocando em questão do idioma, costumes e prática, que são todos iguais. Chegando aqui, o Dudu, assim conta a história, ele foi corrido de Meca, de Arábia, hoje Arábia, ele chegando no Ocidente com um povo, esse povo era conhecido como Catunga, não era Oió, Catunga, formalizando culturalmente esse povo com o idioma Iô, que é falado até hoje só numa região, no próprio na Nigéria. Iô é falado até hoje esse idioma. Ele veio com a denominação Iô, tirado desse Iô, tirado do Oió, tornou-se Urubá. Fazendo uma comparação que fez o professor, se nós pegarmos a escrita Yorubá, Oió e Iô, ele está basicamente quase identificado. A denominação Iô-Urubá. Iô é um verbo, Iô, alegre. Uru é o verbo carregar. Ba é o verbo perseguir. Então eu penso dessa forma, eu como falei há pouco, nesse ponto eu me torno arrogante, é um povo Yorubá, é um povo alegre, é um povo que carregou e carrega nas costas, é um povo que foi perseguido, Ba, verbo perseguir, Ba, verbo alcançar. Dá para esse povo o conhecimento Yorubá, em questão também de pouco, o povo Yorubá, os professores, ele pouco teve o querer de explorar a porcentagem muito grande de ervas, mas usa erva. E nós dependemos para fazer nossos orixás com o amacelamento de ervas. É o início da nossa religião em questão, nosso rito, em questão de orixá. O orixá ainda está, eu vou falar agora no Rio Grande do Sul, no qual eu, como sou Babalorixá, sou um aprendiz. Dá para dizer, se há 40 anos sou um aprendiz de Babalorixá. Eu aprendo todo dia, mas eu sou um praticante todo dia.
vendo o que o professor de política colocou sobre a dança que tem do AJJ. Estou falando a palavra AJJ, que assim é a pronúncia que é o Urubá. Para mim não fugir, tá? Mas depois eu dizia o GG. AJJ. Eu também gosto de falar, quando eu falo, é a única maneira que eu sei fazer, tá? Eu já vou dizendo o que é o idioma. AJJ. AJJ. Porque ele é todo com grave. AJJ. O A, os três A, o A e os dois E são grave. Eu faço assim, tá? É esse grave. O J, ele é gutural. Ele não é como GG. A pronúncia, ele é J. O Rubens Silva, perfeito. O Rubens Silva, ele passou a semana, o mês todo. Tu vai dizer o nome do meu presidente de direito? Bom, mas como é que eu vou dizer o nome do presidente de direito? Com todo respeito para o senhor, respeito muito. O nome dele, ele tem o N que vai me dar a vogal na pronúncia. Posso pronunciar em Urubá só seu nome? Eu vou pronunciar então, que assim ele dizia, ele me xingava. Então, na escrita do Tata, não é? Está com, não é? Com um mundi. Esse que pronuncia Urubá, porque ele dá a vogal, ele usa o N para vogal. Então, eu vou pronunciar um pouco mais com técnica Urubá. Você raça me ajuda esse nome. É K-O-N-A 2-N-M-A-N-J-Y. Isso? Aí, então eu vou dar uma pronúncia dessa forma, porque eu vou dar a vogal do om, a vogal que está ali, ó. Porque quando o N, tecnicamente o N, em qualquer sentido do Urubá, a pronúncia é a vogal o africano ele diz, o nigeriano ele diz não dá uma vogal aberta N ou N, é porque o J ele é gutural. Ele não é pronunciado o J como José para o Urubá. O G, por isso que eu disse, o G, ele também é gutural para o Urubá. Ele é pronunciado outra iluminação que o Urubá tem. Eu vou dar um exemplo. Vou falar agora um pouquinho de Orixá também. O professor, o Zé Casal, me dá depois, já que calar a boca, eu calo, tá? Preferência dá para os meus grandes mestres aqui, eles falarem o que, tá? A própria Orixá, eu vou falar ela como a maioria se fala dentro do Brasil. Iemanjá. Eu aprendi com um professor aqui, o Tata, quer escrever Iemanjá, como se escreve, escreva Iemanjá. Iemanjá. I-A-M-A-N-J-A. É isso? É isso, o Baba? Tá escrito, tá? Iemanjá. Certo? O Urubá, ele pronuncia Iemanjá. Olha o J gutural. Iemanjá. Certo? Mas é só na pronúncia que ele vai dar a vogal não. O N não entra só na pronúncia. Se formos escrever a denominação Iemanjá, embaixo do O tem o sinal. Embaixo do O. A minha aluna que está ali, ela não precisa anotar, é isso que eu estou falando, é um prazer. Ela está aqui, pode dizer se eu não estou em algum lugar dando curso para crianças, que ela não é mais criança, ela é uma delas. Iemanjá, o sinal embaixo do O, ele vai dar a pronúncia de bola. Eu vou fazer uma provocação. Nós estamos aqui no Brasil, bola, bolo e bola. Por que nós chamamos bolo? Por que nós pronunciamos o bola? Se ela não dá sentido nenhum para a gente dizer o O. O Urubá dá. O Urubá, sinalizando o O embaixo, ele vai dar essa pronúncia O. O O é uma vogal oral
nós temos no Urubá, ele tem 2 O, que é o O que vai dar a pronúncia de urro, e o O com sinal embaixo, qualquer tipo de sinal, ele vai dar a pronúncia de O. O sentido do Urubá, do jogo Urubá, como o professor colocou o Agô, nós ainda damos, professor, a pronúncia que eu vou pronunciar o Agô para o Urubá. Eu vou dar um grave no O, Agô. Esse Agô, acento no O, vamos dizer assim, nesse sentido, Agô. O que me preocupa aqui, não sei se estão me entendendo, eu sou muito de pular para falar, que eu não sei palestrar. O que me deu sentido de trazer esses grandes mestres o Tata e o próprio Hipólite. Minha preocupação muito grande é que aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com vários problemas em questão de não saber, de não querer saber e não querer aprender a cultura dentro da nossa religiosidade, principalmente, propriamente da nossa tradição. Vários sentidos. E até o idioma está incluído. Por quê? Nós dependemos do idioma para nós dar seguimento de que é uma cultura dentro do chamado nação. Propriamente as rezas é tirada dentro de nossas casas, nós chamamos de rezas, nós chamamos de música, nem de canção. Para os nossos orixás, isso tem sentido. Todas elas têm sentido, têm tradição. Todas elas têm o como chamar ao próprio orixá. Lembrando do professor falou sobre o Jorge. Pessoal, levanta a mão, Jorge. O Jorge é jovem, que para mim é jovem, é um dos maiores tamboreiros que nós temos dentro do Rio Grande do Sul. E o que eu estou dizendo, o Jorge, já falamos muito sobre isso. A dificuldade do próprio tamboreiro, ele dar uma maior dimensão é sobre as festas que ele toca de batuque, dito como chamado como alabê. Para quem conhece Urubá, para quem sabe falar Urubá, torna-se difícil de entender. Por quê? Já ouvi falar no nigeriano que está aqui em Porto Alegre, quando chamam ele, vem cá, não vou citar o nome dele, tá? Nos traduz o que está dizendo essa reza. O que ele diz, eu não consigo, não estou entendendo. Porque o Urubá ele trabalha em cima de acentos, porque o Urubá ele é um idioma tonal, com 3 notas musicais, Dó, Ré, Mi. Eu vou falar 3 denominações em Urubá. Bá. Bá, Bá. Bá separado, tá? Bá, 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 Bá. Agora eu vou começar a traduzir, a falar em Urubá sobre os acentos. Primeiro Bá. Vou acentuar ele em grave. Boa. É o verbo agachar. Ba. É o verbo alcançar. Ba. Uma vez só, claro, só estou para ba. É um verbo pousar. Em nave pousando. Se nós chegar na África, em terra Urubá, e nós errarmos a pronúncia de ela errada, nós seremos beijados. Se nós dissermos essa minimização com ela diferencial para o ouvido do Urubá, não sabendo a pronúncia, ele nos mata. Muito obrigado, desculpe eu ter prolongado. Bom,
Eu vou fazer um comentário rápido que não pretende, de forma nenhuma, ser mais do que isso. Um comentário a essa riqueza de colocações. No primeiro momento, eu gostaria de começar por enfatizar o contraponto que estamos fazendo aqui, né? O colonialismo tende a tratar os colonizados africanos, nesse caso, como se fossem povos e pessoas extremamente simples, e como simples, os colonizados são quase todos sempre iguais, né? E o que aparece dessas três falas é uma imensa complexidade, né? A ideia de que o que fica presente num primeiro momento para mim é a ideia de que, de fato, pensar em africanos, línguas africanas, pensar nas nações africanas como se tratasse de coisas simples e todas parecidas, é o que essa mesa, de alguma forma, nos proporciona desmontar, porque a relação de colonialidade é uma relação de simplificação. O colonialista precisa simplificar para poder governar, e essa é a expressão de uma incompetência de base para dialogar. Não se tem competência para dialogar se simplifica o outro, simplificar o outro torna o outro mais governável. E o que tanto o mestre Sica de Oió quanto o Tata nos trazem é uma imensa capacidade de reter, guardar e desenvolver uma riqueza linguística extremamente grande aqui no Brasil, e que dá conta do fato de que o processo de tráfico de escravos, de colonização e de racismo não conseguiu destruir a potência e a agência desses povos africanos que tiveram que se reinventar no Brasil, enquanto nações, mas que não reinventaram certamente a partir do zero. Reinventaram a partir de um imenso patrimônio linguístico e civilizacional. Da fala do Tata, me pareceu que algumas dimensões ficaram muito presentes para uma possível discussão nesse momento. Em primeiro lugar, Tata nos começa com uma reivindicação de um lugar de fala que tem dimensão cosmológica, né? Começa pedindo uma licença para fazer uma intervenção, e o que está em jogo são dimensões ontológicas do processo de comunicação que se estabeleceu aqui. Não se trata apenas de uma conferência, uma aula, mas uma aula que se dá a partir de um conjunto de vínculos ancestrais e cosmológicos que não se esgotam na sua dimensão, na dimensão intelectualista, onde normalmente nos situamos, né? Volta e meia, ele nos chamava a atenção para a presença de uma energia banto que perpassa a cidade e que constitui todo esse espaço de matriz africana, e de como essa diferença precisa ser resgatada para que a gente possa pensar, inclusive, direitos, né? Então, nos remeteu à Convenção da OIT, em 69, para o direito à autodefinição, como sendo fundamental para que a gente pense que essa herança cultural banto, que se diferencia da herança cultural mais sudanesa e que se cristaliza no candomblé, queto, nagô, as suas expressões mais derivadas dessa região mais, digamos, sudanesa, que essa é uma presença negra no Brasil importante, mas precisa se reconhecer uma outra presença também importante no Brasil, que é a presença banto. E que simplificar tudo isso em nome da ideia de uma religiosidade ou de um conjunto de povos africanos aqui no Brasil que seriam diferenciados, é uma tática simplesmente do colonialismo. Então, o que está em jogo nessa mesa é a ideia de que nós somos diferentes entre nós e queremos sermos respeitados nas nossas diferenças, inclusive internas. O que não impede que estrategicamente nos
articulemos para nos contrapormos ao colonialismo. Parece que essa é uma dimensão importante a ser levada em conta nessa reivindicação do candomblé de Angola, do reconhecimento das suas diferenças em relação ao candomblé mais iorubá, porque direitos se desenvolvem no reconhecimento das diferenças nas suas filigranas, nas suas minúcias, e não no assambarcamento de todo mundo como se tratasse sempre da mesma coisa. Inclusive, a discussão de etnodesenvolvimento, vai nos dizer Tata, só pode ser equacionada quando se reconhece em filigrana as diferenças internas a esses povos que se reconstituem, se reinventam no Brasil de múltiplas formas. Né? Essa complexidade, Hipólito nos trouxe na sua dimensão macroscópica, nos mostrando que se hoje a gente pode ver 54 países, é porque o processo de colonização da África simplificou muito aquilo que era a complexidade de nações africanas antes da chegada e da colonização do continente pelos europeus. Só para nos passar uma ideia da complexidade em jogo, ele vai nos dizer, olha, a África sudanesa é apenas algo como um terço, né? Um terço da África negra. 2/3 são banto. Né? O que significa que 2 Brasis, com toda a sua complexidade, se a gente pensasse cada estado e seu sotaque como sendo uma língua, a gente ainda não teria uma dimensão do que é a complexidade que está em jogo só nessa região banto. E na região sudanesa, então, Hipólito vai nos dizer, olha, eu estou falando de uma região minúscula na África. A gente fala da língua Fon, se trata de um espaço específico no interior daquilo que pode ser chamado de cultura e língua iorubá. Então, mas sobretudo o que eu gostaria de destacar aqui é que Hipólito não nos fala desse patrimônio linguístico, se nos remeter a toda uma dimensão de corporalidade. Né? Vai nos dizer, está em jogo o ritmo, está em jogo a forma de caminhar, está em jogo caminhar com poder, está em jogo marcas traçadas no rosto, está em jogo as contas que a gente carrega. Todas elas são dimensões de instalação da diferença, do fazer diferente e das marcas da diferença com que os africanos caminham, carregam, estabelecem relações. Portanto, se trata de um espaço de uma complexidade que não é apenas linguística, mas em que a língua só pode ser pensada no modo como se articula toda a nossa corporalidade. E, na esteira disso, o mestre Sica nos traz, para complexificar, a ideia de que, se pegar só a nação iorubá, são 45 grupos étnicos, pelo menos. Né? Portanto, se trata de novo, de reconhecer um espaço amplo, não apenas do ponto de vista geográfico, mas, sobretudo, do ponto de vista de uma geopolítica. Né? E essa imensa geopolítica que precisa se colocar e que se coloca nesse momento como um imenso patrimônio que reivindica um conjunto de possibilidades de estabelecer outras cosmopolíticas que não essas políticas que nos confinam naquilo que é simples e que, sendo simples, pode ser colonizado. Então, eu gostaria, a partir daí, então, tendo em mente essa complexidade que de forma nenhuma a gente consegue esgotar, que a gente possa abrir, então, um espaço de conversa, discussão, que certamente vai se estender pelos próximos dias e pelos, como disse o Hipólito, pelo 3º, 4º, 5º, 6º encontro que virão desse processo que a mim me parece que é muito de se apresentar, disso que aparentemente é muito simples, a religiosidade afro-brasileira, as religiões de matriz africana. Né? O Tata já nos dizia, olha, a matriz africana é uma forma simplificada de dizer isso, eu prefiro povos de terreiro. Mestre Sica reagiu dizendo, terreiro também não me contempla. Então temos uma complexidade ali extremamente grande, inclusive para denominar, para construir a bandeira daquilo que nos une estrategicamente, mas que só tem sua potência na medida em que as diferenças puderem também explodir no exato momento em que